11 horas e 11 minutos e o setor de bares e restaurantes prevê um final de ano aquecido. De acordo com o levantamento da Abrazel, 78% dos empresários entrevistados projetam aumento nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. As contratações em bares e restaurantes também ganham força. Segundo a pesquisa, 40% dos empresários pretendem ampliar o quadro de funcionários até dezembro, até esse mês no caso. Sobre as expectativas, nós conversamos com o diretor executivo da Abrazel, Houston Pina, o qual já dou meu bom dia e seja bem-vindo ao Jornal Manaíra. Muito bom dia, é uma satisfação imensa estar aqui representando a Abrazel, né, e muitos bares e restaurantes aqui da nossa Paraíba. Houston, nós temos aí uma previsão bem otimista, né, de crescimento do movimento nos bares e restaurantes para esse fim de ano. Qual é o percentual? Vocês imaginam que vão faturar mais em termos de quanto? Muito provavelmente o faturamento de bares e restaurantes aqui na Paraíba eles devem triplicar e talvez em alguns setores específicos, como os bares de praia ali que permeiam toda a nossa orla, né, deve ter assim um acréscimo de uns 300% acima das vendas devido a esse boom turístico que João Pessoa está vivendo. A gente tem falado já em diversas oportunidades sobre a procura que está havendo maior, né, pela capital, João Pessoa, de turistas que vêm do exterior ou mesmo do Brasil. Isso está sendo verificado realmente aqui, e tanto que você já cita aí, o movimento de bares e restaurantes para esse fim de ano deve aumentar. Isso, exatamente. Pelas projeções, nós recebemos muitos turistas do sul do Brasil, Argentina, e um percentual assim, bastante significativo também dos Estados Unidos, né? Além daqui do nosso Nordeste, além das nossas cidades aqui circunvizinhas. Então, essas pessoas eles estão procurando João Pessoa por tudo isso que está sendo divulgado pela mídia há bastante tempo, né? A economia, né, pujante, aquela sensação de você estar numa cidade do interior, só que você está numa cidade grande, e a diversidade de bares e restaurantes que João Pessoa vem tendo. Ao longo desses 10 anos, João Pessoa cresceu significativamente com muitos bares e restaurantes, e agora o que é muito interessante é que os restaurantes eles estão ficando mais específicos. Então hoje aqui na capital nós conseguimos ter restaurantes na especialidade japonesa, chinesa, italiana e mediterrânea também, né, que isso é uma novidade aqui pra gente. A gente já encontra alguns restaurantes aqui de culinária mediterrânea e tá para vir muita coisa aí ainda. Aliás, me dá a impressão que o número de restaurantes também aumentou, né, nos últimos anos. É isso mesmo, a impressão minha? É muito isso. Na década de 80, 90, nós contabilizávamos nos dedos, né, os restaurantes que a gente tinha aqui em nossa capital. Hoje a gente já tem que fazer uma lista, né, de restaurantes e eles estão em todos os lugares, né? Os bancários agora ele também está explodindo também de novos bares e novos restaurantes, né? Toda aquela zona sul assim, ela está sendo bastante procurada, até porque a orla ali, ela já está bastante comprometida no sentido de que tem tudo muito. Então, os próprios bairros estão tentando se alimentar também desse setor, né? Abrindo mais bares, abrindo mais restaurantes para atender a população local. Agora, Houston, tinha um fenômeno, até um tempo atrás, de muita gente que não era da Paraíba investir justamente em bares e restaurantes aqui em João Pessoa. Esse fenômeno ainda acontece? Em menor escala, né? Os empresários aqui, os investidores aqui na Paraíba, eles estão enxergando isso aqui agora, essa oportunidade desse setor de alimento fora do lar, né? Ele crescer. Né? Então, assim, tem muita gente da nossa própria capital investindo aqui. Eu falo antigamente, eu falo de 10 anos atrás, isso, especificamente, né? Natal e Recife, tinha muita gente de Natal e Recife querendo investir aqui, justamente pela falta, né, de bares e restaurantes aqui, mas hoje em dia, graças a Deus, o olhar do empresário, o olhar do investidor paraibano, né, tá aqui na nossa capital. E em termos de qualidade, como é que a gente está ranqueado, né? Porque tem até alguns guias, alguns rankings que colocam, né, fazem uma avaliação da qualidade dos restaurantes. Nós estamos, para usar um termo do setor, bem servidos? Então, nós temos alguns indicadores, né, como o guia Michelin, né, nós temos também o guia 4 rodas, né, um restaurante Mangai tão tradicional aqui há mais de 30 anos aqui em João Pessoa, ele vem, né, com isso aí do guia 4 rodas há bastante tempo. Temos muitos restaurantes
restaurantes novos, temos muitos bares novos para serem ainda avaliados. Nós somos ainda um bebê, nós estamos ainda naquele processo de meses, né? E nos primeiros anos construindo uma identidade forte. Tem muito restaurante aqui em João Pessoa que está apostando na nossa identidade cultural, né, com produtos daqui da Paraíba, do litoral ao sertão, trazendo para que essas pessoas nos visitem, consigam degustar um pouco da nossa terra, seja do mar ou seja da terra, né? Do litoral ao sertão, como eu já falei. Então eu acredito que nesses próximos anos haverá muitas pesquisas baseadas nisso, mas como chefe de cozinha consigo lhe falar que nós estamos muito bem servidos aqui em João Pessoa dos mais diversos setores e sabores da nossa terra. Em termos de formação de mão de obra, a gente tem, por exemplo, tem curso de hotelaria, tem curso de gastronomia. Isso tem contribuído para melhorar a qualidade do serviço, do atendimento? Tem. Eu sou formado em gastronomia, né, pela FPB aqui em João Pessoa, na qual eu me orgulho muito de ter estudado naquela instituição. Mas eu vou te dar um dado meu. Né? Na minha turma, há 15, 16 anos atrás, entraram 62 pessoas para cursar o curso de gastronomia. E apenas 4 se formaram. Puxa vida! E o que é que leva essa evasão tão grande? O curso de gastronomia é um curso bastante procurado, né? Existe aquela mítica toda em cima do chefe de cozinha, né? Aquela coisa de projeção, aquela coisa de estar de doma, de chapéu, atrás de um restaurante, mas o dia a dia não é isso. O dia a dia é fogo, é quintura, é faca, é garfo, é pressão. Então muita gente desiste devido à pressão. Né? Nos anos que eu estudei, nós pagamos até cadeira de português, matemática e pagamos uma cadeira de francês na faculdade, porque a base da gastronomia mundial ela é francesa. Então isso afugenta muitas coisas. Então existe muita pressão na cozinha, né? Existe muita pressão, muita cobrança. E o que é que acontece? Com essa globalização, todo mundo hoje tem acesso à rede social, você vê muitos pratos bacanas, você quer replicar aquilo, você quer fazer aquilo, e aquilo exige muita dedicação, muito estudo e muito comprometimento. Eu sou formado há muitos anos, eu trabalho na área de gastronomia há 24 anos e todos os dias eu estudo, porque todos os dias tem muito que aprender. Então isso afugenta muitos. Aliás, eu acho que também envolve um trabalho, você já disse isso, um trabalho muito duro, que não é aquele glamour que as pessoas da televisão, associam, não né? é. Mas, por exemplo, eu queria que você falasse sobre a rotina. Compras, a que horas são feitas as compras, como é que se escolhe, né, os produtos que vão ser levados para a cozinha, porque tem, na verdade, o chefe e a equipe do chefe não chega somente, por exemplo, se o restaurante fornece jantar, ele não chega somente na hora do jantar, né? Como é que é essa rotina? Então, nós precisamos... falando em português, nós precisamos montar a praça. Em francês, a gente fala que a gente precisa do mise en place, que é ter tudo pronto. Então, hoje em dia, em toda João Pessoa, em todos os bares e restaurantes, os proprietários, os sócios, eles têm que ter uma logística muito boa. Eles têm que ter fornecedores muito bons, assíduos, comprometidos com a qualidade do alimento. Em muitos bares e restaurantes daqui de João Pessoa, existe acompanhamento nutricional de uma nutricionista com todos os POPs, que é o Programa Organizacional Padrão, aquilo que se exige toda a parte de higiene das frutas, verduras, de todos os tipos de alimento, né, das proteínas também. Então, tudo isso, para eu poder fazer um jantar hoje à noite, né, para eu poder ter tudo, eu tenho que ter começado ontem. Existe um controle, uma lista de insumos, precisa ter um estoque bastante abastecido, principalmente agora, nessa segunda quinzena de dezembro, que nós vamos começar até terminar depois do carnaval. Então, todos os bares, todos os restaurantes, eles têm que estar com seu estoque bastante equilibrado, né, na ponta do lápis. Existe hoje também muitos mecanismos que a gente pode utilizar de programas de computador que nos dá essas informações, né? Então, por exemplo, se saiu determinada quantidade de pratos, então eu sei que o meu insumo daquele tipo de prato está diminuindo. Então, já acendo um alerta, vou ver aqui quanto é que eu tenho no estoque para poder fazer pedido. Então, assim, é um trabalho que começa assim de manhã, tarde, noite, madrugada, não para. Eu acordo e durmo pensando justamente como tantos outros companheiros de trabalho aqui em João Pessoa. Agora, entre a cozinha e o consumidor, existe o garçom. Existe algum curso de profissionalização aqui
A Brasel investe em alguma coisa nesse sentido para melhorar o atendimento? Nós temos um grande parceiro, né, que se chama o Sebrae. Né? O Sebrae ele disponibiliza de vários cursos, né, ao longo do ano, mas o que é perceptível é a falta de interesse e procura do profissional. Se quer ganhar muito, mas se quer estudar pouco, se quer se especializar pouco, se quer ir de ideia. Eu falei para você ainda há pouco que eu estudo há 24 anos. Né? E ainda não sei de muita coisa. Todo dia eu me surpreendo. Né? Hoje eu estava lendo uma matéria que nossa presidente Tâmara, né, a presidente da Abrazel e a presidente do grupo Fulano, ela mandou para nós a respeito dos ultraprocessados. Então precisa ser feito um estudo. Eu não consigo colocar os ultraprocessados tudo dentro da mesma sacola e qualificá-los como o mal do mundo. Então, da mesma forma, assim, essas pessoas que trabalham no setor de alimentação fora do lar, né, que são os bares e restaurantes, os profissionais de serviço, que a gente chama, nós temos muita dificuldade, de verdade, né, de encontrar profissional assim qualificado ou que queira uma qualificação. Né? O Sebrae ele disponibiliza de várias ferramentas, online, offline, EAD, tá? Também tem o Sesc e Senac também, que são grandes parceiros também nossos, né? Inclusive nossa confraternização vai ser lá na próxima quarta-feira. Então, assim, a procura ela é bem baixa e há muita desistência, assim como na gastronomia, há muita desistência do curso, porque as pessoas acham que para servir outro basta só pegar uma bandeja. Mas eu não consigo pegar uma pessoa que está trabalhando numa obra de construção civil, dar uma bandeja e pedir para ele servir. Ele tem que conhecer nosso produto, ele tem que experimentar nossos produtos, sejam eles nossos pratos, sejam eles nossos drinks, nossas cervejas. Ele não precisa gostar, mas ele precisa entender para que quando o cliente o aborde, quando o turista, especificamente o turista o aborde, ele saiba como é feita uma carne de sol. Não é pegar a carne e botar no sol, especificamente falando, tá? Então ele precisa entender um pouco, né, e ter amor pelo trabalho. Porque normalmente o cliente chega e pergunta ao garçom, essa carne de sol, como é que é feita? Ele tem que dizer, né? Ele tem que explicar minimamente que existe um processo de cura, né, que a gente chama na gastronomia, que é colocar o sal grosso em contato com a carne por determinado momento e depois lavar e guardar em ambiente refrigerado. Era assim que nossos antepassados faziam, né? Na não existência da geladeira, do freezer, se conservava-se muito em salmouras, né? Seja elas de vinho, seja elas de azeite lá para as bandas do Mediterrâneo, como se diz aqui no Nordeste, ou seja, uma cura seca feita com açúcar e sal. Houston, como é que você decidiu ser chefe de cozinha? Essa ideia você já tinha há muito tempo, a partir de que ponto? Agora eu me arrepiei. De verdade, me emociono. Porque não é uma decisão. Você nasce assim. Eu, por exemplo, eu posso falar por mim, eu nasci para cozinhar. Desde criança você já gostava? Desde criança, e minha mãe não foi uma mãe que me proibia estar na cozinha. Lá em casa não tinha essa coisa. Minha mãe se chama Marlene, ela mora lá em Guarabira. E minha mãe nunca me proibiu de estar na cozinha. Não existia essa coisa lá em casa, menino não pode estar na cozinha. Muitas vezes minha mãe saía e quando ela voltava o almoço estava pronto. Então, assim, eu que escrevi os cadernos de receita dela. Então, no meu braço esquerdo, está escrito cozinhar é um modo de amar os outros em francês. Que é justamente isso, eu tenho muito amor pelo que eu faço. E eu não decidi. Quando eu saí do interior e vim para aqui, para a capital, há 24 anos atrás, eu vim em busca de oportunidades. Trabalhei muito tempo no comércio daqui de João Pessoa, lá no centro da cidade. E quando eu me vi na possibilidade... Você fazia o que no comércio? Eu trabalhei de um pouco de tudo. Eu trabalhei para Seu Neiva, nosso saudoso Seu Neiva, na loja, né? de fotografia, na loja, né? de fotografia, né? Trabalhei muito tempo lá, depois eu trabalhei na Visanet, depois eu trabalhei em lojas de iluminação, depois eu comecei a vender coisas para mim mesmo, e quando eu me vi na oportunidade, que eu estava passando na Lagoa, encontrei um panfleto do IFPB dizendo que estava lá aberto o vestibular para gastronomia. E eu fiz o vestibular para gastronomia, e para minha surpresa eu fui o primeiro colocado. Que massa. Foi o primeiro colocado e ali eu me encontrei, né? Aí eu coloquei um bar para mim, e aí eu fui crescendo, mas assim, eu sempre estudei, eu queria ser o melhor aluno da turma, eu consegui ser o melhor aluno da turma, né? O curso de gastronomia me levou para muitos lugares, me abriu muitas portas, então eu acredito que é a minha dedicação, o meu estudo, o meu empenho e o querer, né? Como o nosso colega aqui perguntou, o que é que o garçom precisa, ele precisa querer.
Ele precisa querer crescer, ele precisa querer. Para a gente prestar um bom serviço, o João Pessoa, ela tá num segmento gigantesco, de oportunidades incríveis que na minha época não tinha. Na minha época, a gente contava nos dedos os bares e restaurantes que tinha aqui, que queriam um chefe de cozinha porque se pagava muito caro. Entendeu? Então, assim, é cozinhar por amor. Era quase que uma coisa de luxo ter um chefe de cozinha. Muito, né? assim, muito fora da curva. Muito, né? fora da curva. Eu lembro que lá no final do Cabo Branco tinha um restaurante muito famoso chamado Bargaço. Né? Lá tinha. Então todo mundo falava do Bargaço, do Gulliver, né? Todo mundo falava. Então, assim, realmente eram muito poucos restaurantes que tinha. Para quem não tem ainda a noção que você passou pela faculdade, qual é o papel, qual é a função do chefe de cozinha? Não é meramente estética, como muita gente pensa, né? Existe uma glamorização muito grande em torno do chefe de cozinha, no sentido daquela pessoa estar ali só para observar, mandar e querer. Não, existe todo um papel de gestão por trás, né? Então, assim, nós, chefe de cozinha, nós nos preocupamos desde a lista de pedido até a saída do prato. Então, eu já trabalhei em alguns lugares que eu tinha 14 pessoas na cozinha, sobre o meu comando. E você trabalha com pessoas, com personagens diferentes, com problemas diferentes, com dias diferentes, com dias a mais, com dias a menos, né? Então, o papel do chefe de cozinha hoje é justamente chefiar uma cozinha, né? Você ter amor por aquilo que você faz, os pratos saírem de acordo com a ficha técnica, que é muito importante, você comer 10 vezes no mesmo local e você saborear aquilo ali e criar uma memória afetiva. É muito bom quando você volta a um local tempos depois e você, nossa, tá o mesmo gosto. Cara, isso é um presente que a gente escuta. Quando o cliente coloca um garfo na boca e faz, fecha os olhos, é um presente. Então, isso aí significa que o seu trabalho está sendo bem feito. E qual é o trabalho da Abrazel dando suporte a esses estabelecimentos todos? Você agora, além de tudo, você é executivo também da Abrazel, não apenas é chefe de cozinha, mas a tua atuação profissional acrescenta em que segmento, dá uma nova visão à Abrazel? Dá uma nova visão à Abrazel porque eu tô os dois lados da moeda eu vivo, né? Eu tanto entendo nossos associados, que aqui na Paraíba passa de 200, né? E tanto entendo também o pessoal da cozinha, né? A Abrazel representa o estado todo? A Abrazel do litoral ao sertão. Nós estamos nos reorganizando. Nossa diretora, né, nossa presidente, Tâmara, presidente do Grupo Fulano também, que compreende vários bares de praia aqui em João Pessoa, assumiu agora no meio do ano. Né? Então, assim, ela pegou a casa bem no comecinho mesmo. Então, ela ainda está nesse processo de estruturação, né, da Abrazel aqui em João Pessoa e já fez várias conquistas. A gente já fez vários eventos aqui para unir a classe, para unir o setor. Eu estou há pouco mais de 1 mês e meio. Né? Então, assim, eu estou bem recente também na Abrazel, mas conheço muito esse universo porque eu já trabalho nele. Então, assim, para mim, como eu conheço especificamente muitos donos de bares e restaurantes, isso facilita muito o intercâmbio, a troca de ideias, o network, a resolução de problemas e todos os benefícios que a Abrazel traz para os seus associados. Então, nossa comunicação facilita muito porque eu não vim fora do meio, eu estou dentro do meio. Então, essa comunicação, ela é muito importante, assim como nós estamos aqui, estamos nos comunicando, né? Isso aí estreita muitos laços. Para quem esteja nos ouvindo e pensa, tem uma intenção, tem interesse em ser chefe de cozinha, qual o conselho que você daria? Estude, mas estude de verdade. Se agarre no osso igual um cachorro faminto. Estude. Estude. Não tem outra palavra não, é dedicação total a você. Parece até aquela frase meio clichê, né? Mas você tem que mastigar os livros. E hoje em dia tem essa facilidade. A internet, ela nos traz muitas informações. Quando eu estava estudando gastronomia, eu tinha que traduzir livro em francês, porque não tinha edições nacionais, né? Existe um livro muito famoso chamado Garde-Manger, que é uma bíblia da gastronomia, que ela só tinha em inglês ou em francês e a gente tinha que se virar. Hoje em dia não, existe o Google Tradutor aí, existe tantas informações, não vão só pelo ChatGPT, não, pelo amor de Deus, não vão por isso, porque... Fazer receita pelo ChatGPT dá certo? Funciona.
Agora você precisa ter uma base. Para quem nunca cozinhou, você pegar uma receita, por mais simples que seja, vamos falar da nossa feijoada? Uma receita muito simples, mas ela requer etapas. Isso. Ela requer respeito. Porque existe os produtos que eles são salgados, que aquele velho processo de cura que eu falei para vocês, eles precisam ser dessalgados de uma forma correta, eles precisam ser acrescidos no momento certo e eles precisam ser envolvidos com uma base muito bem feita para que todo o sabor deles seja extraído. Então, só pela inteligência artificial lhe dar a receita e lhe dizer como deve ser feita, a prática é outra. Não se, o jornalismo em si também é assim, existe uma base para ser jornalista, mas o jornalismo quem faz é vocês aqui agora, sentado nessa mesa, me entrevistando, eu todo nervoso aqui falando. Nem parece que tá nervoso. Né, eu sou aqui escorrendo nas minhas costas, mas é isso aí. Tem que ter muito preparo. Olha, comida é mão. Comida é mão. Comida é amor. Né? Não se vive a comida sem ter amor por ela. Né? Tem muito respeito. No mesmo prato se verte amor e ódio. Né? E não precisa você comer muito. Não, precisa você comer bem. E que você seja bem alimentado, bem temperado, bem amado. Então, nas coisas que eu faço, verte-se amor. Maravilha. Ruston, muito obrigada pela sua presença aqui. Ruston vai estar comigo mais tarde, 12h30, no Além do Poder da TV Manaíra.